Olá, eu sou a Júlia da Viale e eu tô de volta aqui no nosso segundo conteúdo 9 POPs para produzir com qualidade. Na primeira parte desse conteúdo, eu falei um pouquinho sobre a IN04, eu falei sobre a qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens, falei sobre a limpeza e higienização das instalações, equipamentos e utensílios, falei sobre a higiene e a saúde do pessoal e falei sobre a potabilidade da água e higienização do reservatório. Se você ainda não assistiu, aqui no nosso canal tem esse conteúdo, assiste porque tá imperdível. E agora a gente vai dar continuidade e nós vamos para o quinto procedimento operacional padrão, que é a prevenção da contaminação cruzada. E assim como a gente fez nos anteriores, a gente faz um clipe da IN04, o que fala exatamente sobre esse procedimento operacional padrão lá, para a gente ter como referência para definir como desenvolver o nosso procedimento operacional. Então vamos dar uma lida? Os POPs referentes à prevenção de contaminação cruzada deverão identificar os possíveis locais e formas de ocorrência de contaminação cruzada, aplicando os princípios obrigatórios do POP. E assim como a gente disse anteriormente, a legislação ela é ampla e ela deixa muito flexível para você escolher o que é a prevenção da contaminação cruzada na sua fábrica, como você vai prevenir essa contaminação. Então a primeira coisa para prevenir a contaminação cruzada é o layout da sua fábrica. Essa é uma foto da fábrica modelo da Viale, né? Em que a gente tem um layout linear. O que é isso? Aqui está a área de matéria-prima, no meio está a área de produção e no fundo está a área de produto acabado ensacado. O que acontece? Não cruza produto acabado com matéria-prima. Entra matéria-prima de um lado, sai produto acabado do outro. E tem vários, ainda tem a recepção de matéria-prima a granel, que é aqui desse lado, então entra para produção nesse sentido, e ali tem a expedição de produto acabado a granel. O fluxo ele precisa ser linear, não quer dizer que ele tem que ser sempre reto, não. A gente tem fábricas que tem fluxo em L, tem fluxo em U, tem fluxo em S, o importante é elas não se encontrarem, não se cruzarem no meio do caminho, ok? Outra coisa importante é que você tem uma área para armazenar seus aditivos melhoradores de desempenho se você os utiliza na sua fábrica. E aí essa área vai depender da quantidade que você utiliza. A gente tem cliente que usa armário para armazenar aditivo melhorador de desempenho porque a quantidade que ele usa é muito pequena. E aí se você não sabe como fazer, entra no nosso canal 5 para 1, que é o nosso grupo do Telegram, onde quase todos os dias a gente coloca conteúdos diários sobre BPF e lá tem um armário que o nosso cliente usa que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia na sua fábrica. Além disso, as pilhas de matérias-primas, elas precisam ser específicas por matéria-prima. Isso aqui é uma brincadeira, né? E aqui você pode imaginar que isso é uma pilha de sal, isso é uma pilha de calcário, isso é uma pilha de ureia. E o que a gente quer mostrar com isso aqui? Não tem mistura de diferentes tipos de matérias-primas na pilha, né? Aqui você só tem pilha de doce, aqui você só tem pilha de giz de cera, aqui você só tem pilha de brinquedo. Por quê, gente? Porque as matérias-primas elas têm diferentes umidades. Se vocês misturam ela na mesma pilha, ela acaba transferindo umidade ou pegando umidade do outro produto. Isso aí compromete muito, né, a sua utilização dessa matéria-prima na produção, muitas vezes empedra e dificulta muito o seu processo. Além disso, as pilhas elas não devem encostar uma na outra. Então isso aqui é como se fosse o espaço do piso, que geralmente a gente fala que tem que ser o suficiente para que um colaborador transite entre essas pilhas e consiga fazer tanto a limpeza quanto observar a pilha completamente ao redor dela, né? Então é muito importante para evitar contaminação cruzada que as pilhas sejam específicas por matéria-prima, até para evitar erros, né, de pegar matéria-prima errada na hora de produzir porque estava na pilha do produto que você queria pegar. Além disso, quando a gente utiliza utensílios como baldes, por exemplo, para guardar as matérias-primas, esses baldes precisam ser identificados também com a matéria-prima que contém lá dentro. E o mesmo acontece para as conchas, tá? As conchas são específicas para cada tipo de matéria-prima e isso é uma polêmica. Então você precisa identificar e se essa concha é de colina, você só vai manusear colina com ela. E sempre vem essa pergunta. Mas espera aí, eu não vou jogar tudo no misturador, o misturador vai misturar? Por que eu tenho que ter uma concha para cada produto? Porque quem mistura é o misturador. E lá no 5 para 1 a gente explicou uma forma muito legal de você explicar para o seu colaborador por que é muito importante que ele utilize uma concha para cada matéria-prima, ok? Você identifica essa concha e só vai manusear a colina. Acabou a colina, você quer trocar essa concha de matéria-prima? Perfeito. O que você vai lá? Tira essa identificação, lava essa concha e troca por outra identificação da matéria-prima que você vai utilizar agora. E tem uma coisa muito legal no nosso canal 5 para 1 também, de como armazenar essas conchas na produção, que muitas vezes elas são muitas. A gente colocou foto de vários clientes nossos para você se inspirar e te ajudar aí também no seu dia a dia. Entra no nosso grupo Telegram. Se você não entrou, você está perdendo muita informação legal.
Uma outra forma também de prevenir a contaminação cruzada são os restinhos de matérias-primas. O que acontece? Muitas vezes na produção você não usa o saco inteiro daquela matéria-prima. Você vai lá, pesa, sobra um restante no saco. O que é muito comum de encontrar? Esse saco aberto na área produtiva, todo em contato com a poeira da fábrica lá, depositando dentro desse saco. Não usou a matéria-prima toda, fecha o saco, você pode ir amarrar, você pode costurar, nada de dobrar saco e enfiar a pontinha para dentro, porque isso desdobra ao longo do tempo, tá? E ele acaba ficando aberto. Amarra, volta para a pilha de origem e na próxima produção utiliza esse saco primeiro, tá? É uma forma importante de prevenir contaminação cruzada e é um erro muito comum que a gente encontra nas fábricas de ver esses sacos abertos, ok? E aí o ponto central da contaminação cruzada, da prevenção da contaminação cruzada, é a sequência de fabricação. E a sequência de fabricação, muitas vezes as pessoas têm dúvida de como fazer essa sequência de fabricação. Então você tem que levar em consideração duas coisas: a categoria ou a espécie animal sensível que você produz, né, algum produto na sua fábrica para esse tipo de categoria ou espécie animal sensível, e quais são os ingredientes críticos que você possui na sua fábrica. Então nessa fábrica a gente produz rações para bovinos e ração para equino. A nossa espécie animal sensível aqui vai ser o equino, porque o nosso ingrediente crítico, no caso, é o ionóforo. A gente usa monenzina nas rações para bovinos. Então, a gente faz uma sequência de fabricação, já que a gente tem 4 produtos, dessa forma. Eu vou aqui ler com você essa sequência de fabricação. Se você produziu antes a ração para bovino A e depois, logo depois, você quer produzir a ração para bovino B, você tem aqui uma sequência de fabricação que sim, te permite que você faça a produção nessa sequência. Ração bovino A, pronto, vou lá, faço uma batida de ração bovino B, ok? Se você produziu a ração bovino A, que tem monenzina, e você quiser fazer uma ração para bovino C logo na sequência, você pode? Sim, eu posso. Não tem problema nenhum. A monenzina não é um problema para essas categorias animais aqui. Agora, se eu produzir a ração bovino A com monenzina e eu quero produzir uma ração para equino, eu posso fazer isso? Aqui me fala que não. E o que quer dizer isso? Se está falando que não, eu vou ter que fazer uma limpeza da minha linha antes de produzir a ração para equino. Essa sequência de fabricação, ela geralmente fica ali no painel da produção, vai estar dentro do seu procedimento operacional e ela é muito, muito útil quando a fábrica tem poucos produtos acabados. Agora, quando a fábrica tem 250 produtos acabados e fórmulas especiais e todo dia tem um pedido novo porque clientes especiais merecem fórmulas especiais, essa sequência de fabricação não funciona bem. Por quê? Porque você vai ter que ficar o tempo todo revisando, né? Muitas vezes você acaba esquecendo de algum produto novo que chegou porque você produziu sem fazer a sequência. E outra coisa, pensa no seu operador lá no dia a dia na produção, lendo isso aqui. Ele vai ter que cruzar uma linha com uma coluna, e né, são muitos produtos. Então, quando a fábrica tem muitos produtos, o que eu recomendo é a gente trabalhar com cores de produtos, tá? Então, você vai categorizar os seus produtos em cores. E aqui eu vou dar um exemplo e você pode pensar qual que é o melhor exemplo para você aí. Então vamos lá. Primeiro eu tenho um produto amarelo, que é um produto que não pode ter o ingrediente crítico. Então vamos supor que o produto amarelo seja essa ração para equino. E aí eu tenho produtos vermelhos, que são os produtos com monenzina. Então aqui a gente vai falar que é a ração bovino A, a ração bovino B, a ração bovino C, por exemplo. E aí toda vez que eu saio de um produto sem ingrediente crítico e vou para um produto com ingrediente crítico, eu não preciso fazer limpeza, ok? Saí de um sem, vou com, tá tudo certo. Agora, quando eu saio de um produto que tem ingrediente crítico e preciso ir para um produto sem ingrediente crítico, aí eu vou precisar fazer uma limpeza. Então, cada ração nova que você começar a produzir na sua fábrica, você coloca uma cor para ela. E muitas vezes você pode colocar até a fórmula com a cor da categoria que ela tem, tá? Para chamar a atenção de realmente quem está operando lá o painel da produção. E aí, só chamando a atenção aqui, né, foi o que a gente fez. Ração sem monenzina para equino, ração com monenzina para bovino, e toda vez que eu sair de uma ração com monenzina para bovino e tiver que produzir uma ração para equino, eu vou ter que fazer uma limpeza do meu sistema, que pode ser uma limpeza mecânica ou uma limpeza de arraste, que é o que a gente chama de flushing, que geralmente a gente arrasta algum ingrediente, né? Faz uma batida mesmo, mistura esse ingrediente e vai arrastando ele até o final, seja o ensaque ou seja o silo mesmo, para poder limpar a sua linha e descontaminar ela com aquele ingrediente crítico que pode fazer mal para essa espécie animal sensível aqui, no caso,
ou para a categoria animal sensível na sua fábrica. E quando a gente está falando de categorias animais sensíveis, a gente está falando de vacas em lactação, a gente está falando de aves em postura, a gente está falando de suínos em terminação e a gente está falando de frangos em fase final. Por que são categorias animais sensíveis? Porque tem ingredientes críticos que não podem ser ofertados a esses animais nessas fases de produção da vida deles, porque senão vai dar resíduo nos alimentos que nós vamos consumir, tá? Então ficar bastante atento a essa situação. Aí, gente, a gente vai para o sexto POP, que é o de manutenção e calibração dos equipamentos. É um POP muito polêmico também nas fábricas de rações. E a IN04 fala que os POPs referentes à manutenção e calibração de equipamentos e instrumentos devem detalhar as operações de manutenção e calibração de cada equipamento e instrumento envolvido no processo produtivo. Então vamos pensar o que seria esse POP. A primeira coisa que a gente precisa entender, e isso é muito difícil da gente colocar e implementar no dia a dia da fábrica quando a gente está começando com o BPF, é que manutenção preventiva é muito mais barato do que manutenção corretiva. E quando a gente começa a implementar, a gente vê que as fábricas trabalham muito consertando o que está quebrado, ao invés de prevenir essas quebras. Então gasta muito com peças, né? Tem que ter um estoque alto, porque às vezes a peça demora a chegar, então você não pode ficar com o equipamento parado. Então é muito difícil trabalhar com manutenção corretiva. Então a gente sempre, quando está pensando no POP 6, a gente está querendo aumentar a manutenção preventiva e reduzir a manutenção corretiva, porque isso aqui é queimar dinheiro. E aí, quando a gente fala de manutenção, a gente precisa planejar as manutenções que nós vamos fazer, tá? A gente precisa planejar quais são as operações e atividades que nós vamos fazer de manutenção dos nossos equipamentos e a gente precisa principalmente de executar essas manutenções. O que é o erro mais comum que a gente vê nas fábricas? Existe um plano de manutenção, ele é enorme, ele muitas vezes é até complexo, mas ele não é seguido. Às vezes tem várias ordens de serviços abertas que não foram feitas. Então ficar muito atento, se planejou, precisa cumprir. E se o que está planejado não está de acordo com a realidade da fábrica, reveja o seu plano de manutenção, ok? E aí, quando a gente pensa em calibração de equipamentos, a gente sempre recomenda que vocês calibrem os instrumentos de medição da sua fábrica, balanças, enfim, todos os instrumentos que você usa para medir em laboratórios que sejam acreditados no Inmetro. Tá? E aí, gente, eu vou falar para vocês entrarem no nosso canal 5 para 1, porque a Lígia preparou um assunto especial falando só sobre laboratórios acreditados, que vai ser muito útil para você. E agora a gente entra no nosso sétimo procedimento operacional padrão, que é o controle integrado de pragas. E vamos ver o que a IN04 fala sobre isso. Os POPs referentes ao controle integrado de pragas devem contemplar as medidas preventivas e de controle. No caso da adoção de controle químico, os procedimentos operacionais também devem especificar grupos químicos dos produtos utilizados, nome, princípio ativo, concentração, local e forma de aplicação do produto, frequência de sua utilização, assim como o responsável pela execução da tarefa. As empresas terceirizadas contratadas devem ter o registro próprio no órgão competente. Então, o procedimento operacional de controle de pragas, ele é integrado. E por que a gente fala sobre ele ser integrado? Não adianta nada você contratar uma empresa terceirizada para fazer realmente o controle, né, através de venenos, produtos químicos, das pragas que estão indo para a sua fábrica, se você não fizer a sua parte também, né? Se você não evitar os elementos facilitadores dessa praga. Então é um trabalho entre contratante, fábrica de alimentos para animais, e contratada, que seria a empresa terceirizada nesse caso. Então, gente, quem são esses elementos facilitadores? São os 4 As: abrigo, acesso, alimento e água. Você tem que evitar esses 4 As na sua fábrica e não só colocar produtos químicos. Então é muito comum a gente ter pallets espalhados na área externa, né? Na verdade, resíduos em geral. Então é muito legal que você tenha uma área de pallets dentro da sua fábrica, limpa, orgânica, que os pallets sejam guardados limpos, organizados. Pallets que não servem devem ser descartados e não ficar na área externa, se tornando um abrigo para pragas, assim como sucatas de equipamentos, né? A área externa também precisa estar sempre limpa. O acesso a gente previne de várias formas. Uma delas é a tela de proteção contra pragas. A gente tem aqui no nosso Inspira um conteúdo que fala só sobre proteção, né, da fábrica através do uso de telas, tanto de janelas, de portas, de aberturas que a gente nem sabe que existe. Então, o uso de telas e outros dispositivos também, para quê? Para evitar o acesso, né, das pragas para a área interna da sua fábrica. A gente fala aqui
de alimento, e aí a gente fala realmente da disponibilidade de alimento. Então é muito importante que todo o resíduo da sua fábrica esteja bem vedado, bem fechado, que sua fábrica esteja bem limpa e principalmente a questão da água, né? Quando a gente fala água, a gente está falando de vazamentos de pias, mas a gente também está falando de água estagnada na área externa. No primeiro conteúdo do Inspira, a gente falou sobre piso e a gente mostra como a água estagnada na área externa é um elemento facilitador para pragas também. E aí, você também precisa treinar os seus colaboradores a anotarem as pragas que estão lá. Para quê? Para nortear mesmo, orientar a empresa terceirizada quando ela chega, para saber quais são os setores e que tipos de pragas que tem nesses setores. É muito comum a gente chegar nas fábricas e o registro de monitoramento de pragas não está sendo preenchido. Então você vai ter que fazer de uma forma que ou com que eles preencham ou que você torne essa comunicação realmente eficaz. E por que esse registro é tão importante? Porque você tem que ver se realmente os produtos químicos que estão sendo utilizados na sua fábrica pela empresa terceirizada e nos locais que eles estão sendo aplicados estão realmente atingindo as pragas-alvos e controlando essas pragas-alvo. E outra coisa importante também é acompanhar a empresa terceirizada de controle de pragas, gente. Não é porque você terceirizou esse serviço que você não precisa acompanhar. Então, sempre ter alguém da sua empresa que acompanhe a atividade desse colaborador da empresa terceirizada para ver se ele realmente está inspecionando todas as iscas que estão no seu mapa de isca, se ele está fazendo a limpeza, né, do porta-isca, se ele está retirando os resíduos de veneno que foram consumidos ou não, se ele está repondo esses produtos químicos da forma correta e se ele está identificando a isca conforme o mapa da isca. É muito comum em auditoria a gente pegar esses mapas da isca e faltarem um ou mais porta-isca. Então é por isso que é muito importante que você acompanhe o colaborador da empresa terceirizada. E além disso, é importante que você acompanhe ele para que esse tipo de coisa não aconteça. Veneno fora de porta-isca, embaixo do pallet, em contato com o produto, isso aqui varre, vai parar na moega, vai parar dentro do seu produto acabado. Isso é um risco mesmo de intoxicação para o animal, apesar desses venenos trabalharem com concentrações muito baixas, dependendo da quantidade, isso pode acontecer. E ninguém quer que um cliente abra um saco de ração e veja veneno para a praga lá. E também esse tipo de coisa. Então, isso aqui são frestas, né, na instalação, que o controle de pragas terceirizado foi lá, colocou o pó dessa forma e o correto aqui é realmente consertar essas frestas onde pragas podem estar e nunca colocar veneno fora de porta-isca. E agora a gente chega no oitavo, penúltimo POP, estamos quase lá, que é o de controle de resíduos e efluentes. Os POPs referentes ao controle de resíduos e efluentes devem discriminar o responsável pelo destino dos resíduos, além dos itens obrigatórios de um POP. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que saber? Quais são os resíduos que são gerados na nossa fábrica. E aí, como resíduos, geralmente a gente tem os resíduos de varredura, né, que são os pós aí provenientes da produção mesmo da fábrica. A gente tem um resíduo de sacaria, temos muitas matérias-primas ensacadas, uma geração de sacos enorme, então a gente tem que realmente manter isso organizado e retirar essas sacarias aí vazias da área produtiva. A gente tem resíduos de pallets. Os pallets vão quebrando, eles vão ficando em condições que você não consegue mais fazer manutenção. Então é super importante que você faça uma seleção de pallets que podem ser utilizados ou pode ser realizada uma manutenção e os que não puderem, a gente precisa de realmente descartar. E aí na área produtiva, onde que você vai jogar esses resíduos? Você precisa ter lixeiras na sua área produtiva, de acionamento a pedal, então ali você tem, né, o exemplo da lixeira. Você precisa saber onde que você vai colocar as sacarias vazias. Então a gente tem clientes que trabalham com mesa de seleção de sacos, que vai juntando um número X de sacos para realmente depois retirar da área produtiva, ou então você pode trabalhar aqui com containers para você jogando essas embalagens vazias e retirar da área produtiva. Mas na área interna, esses sacos eles não podem ficar lá armazenados, você tem que ter um destino ali para os resíduos dentro da sua área interna, esses resíduos que são gerados. E aí, você tem que fazer essa retirada frequente da área interna. Eu gosto muito dessa fábrica, é um cliente nosso de bom despacho maravilhoso. E lá eles fazem um manejo de resíduos muito interessante. Você não vê o tempo todo da produção, tem sempre esse colaborador aqui que é incrível, que está sempre fazendo as malas de saco e retirando da área produtiva e levando para o local de armazenamento. E aí, quando você tem pallets, né, na produção e você tem caldeira, um dos destinos desse pallet, por exemplo, que não pode ser mais, não pode ser realizada manutenção, é a própria caldeira. Se você não tem isso, você vai ter que realmente descartar esses pallets.
E aí é muito importante que também na área externa, como a gente falou que tem que ter um local para armazenar esses resíduos gerados durante o processo produtivo na área interna, também tem que ter esse local na área externa. Então, aqui é um exemplo, né, que é um depósito de lixo, um container, por exemplo, que a gente gosta muito desse container porque ele é higienizável, você consegue movimentar ele para o local que você precisa, mas a gente também tem clientes que trabalham com áreas mesmo para guardar esses resíduos, principalmente porque ou às vezes faz venda de sacaria ou faz doação, ou pagam empresa terceirizada para retirar esses resíduos. Existem diversas legislações municipais aí sobre realmente o manejo e tratamento dos resíduos, né? O meio ambiente está pedindo cada vez mais que a gente seja responsável pelo lixo que a gente gera. Então a gente tem fábricas que precisam fazer seleção, reciclagem e realmente pagar uma empresa terceirizada para destinar esses resíduos que são gerados na produção. E se você não tem coleta pública ou a coleta pública não retira os seus resíduos por causa da legislação municipal, você tem que fazer essa retirada e encaminhamento desses resíduos. Ou você mesmo com veículos próprios ou através de uma contratação de uma empresa terceirizada que faz a retirada e manejo desses resíduos. E aí, gente, a gente chega no último POP, que é o POP 9, de rastreabilidade e recolhimento de produtos. Então vamos ver o que a IN fala sobre ele. Os POPs referentes ao programa de rastreabilidade e recolhimento de produtos devem estabelecer como será a rastreabilidade por meio do histórico de cada lote ou partida produzidos, desde a origem das matérias-primas utilizadas até o destino final do produto acabado. Devem ser estabelecidos os procedimentos do recall a serem seguidos para o rápido e efetivo recolhimento do produto, a forma de segregação dos produtos recolhidos e seu destino final, além dos responsáveis pela atividade. Eu amo o POP 9. Primeiro, porque sou eu que treino ele, geralmente, dos nossos clientes. E segundo, porque eu falo que ele é um retorno ao passado. Você pega o produto hoje aqui e começa a andar, fazer um filme mesmo, voltando, de como ele foi produzido. Então, geralmente eu faço os registros de simulação da rastreabilidade e aí a gente consegue avaliar todos os registros da produção até chegar naquele produto acabado, naquele lote. Então, assim, é um procedimento que ele é mais trabalhoso de fazer, mas ele ajuda muito a você corrigir e verificar os erros em todos os registros anteriores. É muito legal fazer simulação da rastreabilidade com as pessoas que preenchem os registros que são necessários para fazê-la, para eles entenderem a importância do processo de preenchimento do registro de forma correta. É um procedimento que ajuda muito a validar todos os procedimentos operacionais padrões que a gente falou anteriormente. E a melhor forma de você fazer rastreabilidade é você seguir a produção do seu produto acabado. Então você precisa de ter um registro, seja ele automático, né, que esteja aí todo computadorizado na sua fábrica com leitor de código de barras, seja ele descrito, registrado, em que você tem todos os lotes de matéria-prima ensacada que compuseram esse produto e todos os lotes de matéria-prima granel que também constituíram esse produto. Esse produto, você sempre cria um lote para ele. Lembrando, gente, que o lote de produto acabado, ele é igual ao nosso CPF, né? O meu CPF é só meu. O lote de produto acabado, ele deve realmente contemplar aquele produto acabado que é super homogêneo, que tem as mesmas matérias-primas, preferencialmente os mesmos lotes de matéria-prima, né, de cada uma das matérias-primas, porque quanto mais homogêneo, quando você precisar recolher um produto, menos material, menos produto acabado você vai ter que buscar no campo. E aí, gente, ainda sobre lote, tem gente que usa sequência numérica, tem gente que usa a data de produção. A data de produção, vamos supor, se sua fábrica fizer 20 produtos acabados diferentes num dia e você usar a data de produção, todos os seus produtos vão ter o mesmo lote, que é a mesma data de produção. Então, se você optar por usar a data de produção, eu te sugiro que você coloque uma letra logo depois da data de produção ou uma sequência numérica. Então, por exemplo, o primeiro produto fabricado hoje vai ter lá 2 dígitos para o dia de hoje, 2 dígitos para o mês que nós estamos, 2 dígitos para o ano que nós estamos, seguido da letra A, porque ele foi o primeiro produto fabricado no dia. E aí o segundo produto fabricado hoje vai ser a mesma data de produção, seguido da letra B, por exemplo, tá? Então você pode definir como que você vai fazer o lote. E aí é muito importante que você saiba para quem que foi esse lote de produto acabado. Qual cliente que recebeu o produto acabado a granel ou qual cliente que recebeu o produto acabado ensacado. E por que você precisa saber isso e precisa desses dados? Porque se por acaso você precisar recolher esses produtos, você tem que ter todos os dados do cliente para você entrar em contato rapidamente com ele. Principalmente quando a gente está falando de um recolhimento por algum produto que possa causar algum dano à vida do animal
ou da população se for um animal de produção. Então, gente, o que eu queria falar para vocês? O mais legal de vocês terem a rastreabilidade e recolhimento muito bem implementados na sua fábrica é vocês fazerem simulações de rastreabilidade e recolhimento mensais ou quinzenais. Para quê? Primeiro que você valida todos os procedimentos operacionais padrões anteriores, te ajuda a corrigir os registros que não foram preenchidos da forma correta e você está sempre apto a rastrear ou a recolher, tanto numa auditoria, né, oficial aí do Ministério da Agricultura, quanto numa eventual necessidade realmente de rastreabilidade e recolhimento por algum erro do produto acabado. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os 9 procedimentos operacionais padrões que são obrigatórios, os mínimos obrigatórios. Tem fábricas que trabalham com muito mais do que isso. PLN 04 é o que você precisa. Eu particularmente acho que é uma sorte a IN 04 pedir para ter isso implementado, porque são procedimentos que te ajudam muito a garantir a qualidade e a segurança do alimento. Então, que bom que a gente tem uma lei que obriga a gente a ter procedimentos que são benéficos para a gente mesmo dentro da fábrica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. E são as dúvidas de vocês que guiam a gente nos conteúdos que a gente traz para o Inspira. Então, se você tem dúvida, pergunta, porque quem sabe a gente grava um conteúdo só para te ajudar. E eu sei que eu já chamei vocês várias vezes para o canal 5 para 1, mas é que é um projeto muito legal que nós inventamos no ano de 2019. E todos os dias a gente dá muito conteúdo interessante para você, para te ajudar no dia a dia de uma forma fácil, sem edição, sem maquiagem. E eu espero ver você lá. O link está aqui embaixo. Entra, se inscreva, você não tem nada a perder. Até o próximo Inspira!